para edificação nesta noite, que a igreja possa estar abrindo em Mateus 28. Mateus 28, a partir do verso 18, dos versos 18 a 20. Na verdade, vamos ler dos versos 16 a 20. Mateus 28, do 16 a 20. Eu vou fazer esta leitura e a igreja acompanhe. O texto diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, bendito Pai, agradecemos ao Senhor por mais uma noite que o Senhor tem nos dado. Gostaria de, mais uma vez, inteirando as orações da igreja, dos meus irmãos, te pedir o teu auxílio, capacita-me, Senhor Deus, usa-me como instrumento para a tua obra, usa-me como instrumento para a pregação da tua palavra, Senhor Deus, e ajude-nos, Senhor Deus, a sairmos aqui edificados, que nós possamos crescer, amadurecer neste momento, alcançando a estatura de Cristo, Pai. Ajude-nos, Pai, a neste momento sermos edificados, que tudo isso seja para a honra do teu santo nome, que seja para a sua glória, Senhor Deus. Faça isso, Senhor Deus, venha no nosso auxílio, ajude-nos, Pai, e nos dê esta graça de, mais uma vez, aprender da sua palavra e ser edificados pelo amor do teu santo nome. É o que pedimos e já agradecemos, no nome do seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Como os irmãos podem notar, esta passagem aqui de Mateus é a conclusão do Evangelho de Mateus. E, como essa igreja notar, o subtítulo que há nesta passagem é a Grande Comissão. O contexto dessa passagem é: Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e agora designa a eles uma missão. Então vamos refletir justamente esses 3 versículos, 18, 19 e 20. O que é esta missão que o Senhor Jesus deu à sua igreja? Por que ele deu esta missão? E qual é a base, o fundamento desta missão? Ok? Vamos, então, meditar e buscar entender esta passagem. A primeira coisa que eu gostaria de falar, quando lemos esta passagem, é que o contexto maior é o Evangelho de Mateus, e Mateus, quando ele escreve o seu Evangelho, ele vai ter, se nós notarmos lá no início, ele vai já falar de Jesus, do seu nascimento, e vai mostrar o aspecto redentor e real de Jesus. Já no início, quando ele narra o nascimento quando Mateus narra o nascimento de Jesus e fala da visita que ele recebe dos magos e etc., aqui a gente vê Cristo já sendo apontado como o rei prometido. E ao longo de toda a narrativa, de todo o Evangelho, Mateus vai mostrar esta natureza real de Cristo. Cristo como o rei. Quando nós lemos, então, a Grande Comissão, devemos ter em mente que aqui é um Cristo ressurreto que é visto como um rei, de acordo com o Evangelho de Mateus. E Mateus ele vai discorrer, então, no seu Evangelho, se nós pegamos e dividir ele em pontos, do capítulo 1 ao 2 ele vai fazer um prólogo falando do nascimento de Cristo. Depois ele vai falar da vinda do reino, a natureza do reino de Cristo. Qual é este reino? Qual é a ética deste reino? E é aí que nós encontramos então o Sermão da Montanha. Ele também vai falar sobre as obras do reino, e aqui neste ponto ele vai mostrar vários relatos do Senhor Jesus Cristo realizando milagres, curando enfermos, expulsando demônios. Também, ele vai também falar mais para frente, a partir do capítulo 14 em diante, até o capítulo 18, da autoridade do reino. E aqui a gente vai ver
que, ao mesmo tempo que Jesus ganha popularidade, começa a aderir mais discípulos, ele também começa a sofrer mais oposição. Então, quando vocês perceberem na leitura do Evangelho de Mateus, vocês vão perceber que há uma progressão da perseguição contra Jesus, da oposição contra Jesus. E, a partir de 14 em diante, a gente vê então essa intensidade de os mestres da lei buscando testar Jesus e se opor a Jesus, culminando, então, assim, na sua crucificação. Mais para frente, além disso, ele também vai falar sobre a paixão e a ressurreição de Cristo. Então, nos últimos capítulos do Evangelho, Mateus vai buscar dar mais detalhe de como foi a crucificação de Jesus, como é que sucedeu isto. E todo este relato é mostrando a natureza de Cristo como Messias, como aquele que prometido do Antigo Testamento, e dentro deste contexto do rei do trono de Davi. E é interessante que quando nós chegamos, então, no capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho, nós vamos ver que, então, Mateus ele vai falar a respeito da ressurreição de Cristo. Percebe que, a partir do verso 1 do capítulo 28, ele vai dizer: no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu-se a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque seis que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia e lá me verão. Então, aqui este é um contexto maior desta passagem, o relato da ressurreição de Cristo. Cristo com um corpo glorificado como aquele que venceu a morte. E é muito interessante que quando nós, então, pegamos o nosso texto, o texto que vamos analisar aí para a nossa edificação, é que no verso 16, a gente vê Mateus escrevendo: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, na passagem que nós temos aqui, Jesus ele está com os seus discípulos no lugar onde ele havia falado para os seus discípulos se direcionaram. Percebe que quando ele se encontra com as mulheres, ele fala: vai avisar os meus irmãos, ou os meus discípulos, avisar, irem para a Galiléia, onde ele vai estar lá, vai se encontrar com eles. E aqui no verso 16, então, a gente vê esse contexto. Os 11 discípulos estão na Galiléia, e Jesus, no monte onde Jesus os designar aí, e Jesus, então, aproxima-se deles, para então, falar, comissioná-los a essa missão, que é a grande comissão. E o que é interessante quando a gente fala de grande comissão? Geralmente, a gente sempre associa a grande comissão com evangelismo, porque, de fato, aqui é a missão que ele dá à igreja de testemunhar a respeito dele. Então, sempre a gente usa este texto para falar de evangelismo. Eu gostaria que a igreja hoje pudesse meditar comigo, justamente que, quando nós falamos da missão, ela não abarca apenas o evangelismo, mas é algo que faz parte de todos os aspectos da igreja, como o corpo de Cristo e como a sua função aqui na terra. Então, ela não vai ser apenas uma parte, um ministério da igreja com pessoas específicas, mas é algo que envolve toda a igreja e que abarca todas as atividades da igreja. Então, percebe que quando a gente lê lá no verso 16, a primeira coisa que a gente vê é que só tinham 11 discípulos.
O que aconteceu com o último discípulo, que foi Judas? A gente vê que ele morreu, cometeu suicídio por causa da traição. Foi aquele que foi traído. Então, aqui a gente tem os 11 discípulos, ou seja, a totalidade daqueles discípulos que foram preservados, que estão lá e que vão receber essa designação. Entretanto, o contexto em si, quando nós pegamos outras passagens que falam que o Senhor se manifestou, apareceu para muitas outras pessoas, podemos entender que aqui não está apenas os discípulos, mas está também um grupo maior. Entretanto, Mateus vai focar apenas neste grupo pequeno, mas podemos entender que há outros discípulos, há um grupo maior. Jesus, então, aproxima-se, fala com eles e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E este é o primeiro ponto que eu gostaria que a igreja pudesse perceber comigo, que é Cristo reivindicando para si toda a autoridade ou todo o poder. E aqui a gente pode também entender como a fonte da missão, ou a causa da missão, a autoridade de Cristo. Note que quando ele diz Jesus, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Geralmente também a gente acaba passando muito despercebido o impacto que tem esta narrativa, que geralmente quando a gente está no nosso trabalho, a gente vê o nosso chefe como uma autoridade, e a gente obedece ele dentro das especificações do cargo que ele exerce. Quando nós estamos na igreja, nós também respeitamos ou obedecemos as autoridades da igreja, no caso, aqueles que estão à frente, a liderança. E assim é em todas as estruturas da sociedade. Mas, quando a gente vê aqui esta passagem, é algo muito mais grandioso, muito mais além. Não é apenas uma autoridade em determinado ponto. Eu tenho autoridade sobre você nesta determinada área, espiritual, ou financeira, ou emocional, ou etc. Mas é a totalidade, ele tem toda a autoridade. O verbo que é utilizado aqui, autoridade, ele também é utilizado em outros textos. Em Mateus 11, 27, a gente vai ver esse mesmo termo, na verdade, sendo utilizado, que é: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Mateus 11, 27. Aqui é o mesmo termo em grego que Jesus utiliza na grande comissão e também é utilizado aqui nesta passagem. Então percebe, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho desejar revelar todas as coisas. Também em Efésios a gente vê o seguinte: e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força de seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. Aqui está em Efésios 1, 19, 21. É interessante que aí, quando nós lemos, e principalmente o texto de Mateus, a primeira coisa que a gente pode perceber é que aqui nós temos esta autoridade que Cristo tem, é uma autoridade delegada. O que isso significa? É uma autoridade que ele recebeu. É interessante quando nós falamos de Cristo na sua natureza como Deus-homem, ele, por ser Deus, tem toda a autoridade, intrinsecamente falando. Mas, dentro do aspecto da sua obra salvífica como Redentor, a gente vê que também tem essa relação da trindade, o Deus triuno na obra da redenção, como o Deus Pai que o entrega a autoridade, o delega a autoridade. E aqui a gente vê, então, essa autoridade sendo delegada, toda a autoridade. E o que isso quer dizer, toda a autoridade? O ponto-chave também é quando ele diz nos céus e na terra, dois extremos que nós encontramos. Podemos entender assim como a gente, quando lê
Gênesis, quando no princípio Deus criou os céus e a terra. Então é que a gente vê a questão de todo o cosmos, ou toda a extensão da criação. Então, Cristo ele tem toda a autoridade de toda a extensão da criação, de toda a criação. E é justamente porque Cristo ele tem esta autoridade, ele é o Deus de todas as coisas, ele é o Senhor do cosmos, que ele então tem o direito de delegar então essa missão aos seus discípulos. Então, parte da sua autoridade como o Senhor da terra, de dar então uma missão à sua igreja, aos seus discípulos. Lá em Filipenses também, a gente vai ver o seguinte, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que se está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Também nós podemos ver, lá em Mateus 21 e 23, o seguinte: Jesus, chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E aqui está também utilizado o mesmo termo, autoridade, no texto grego, para se referir à questão de quem é essa autoridade que ele tem. Quem deu essa autoridade a ele? E esta aqui, então, é a fonte da missão, a causa. Por que, então, a igreja tem esta missão? Por causa que o Senhor de toda a terra, Cristo como aquele que recebeu todo o governo, ele como tem o direito de comissionar os seus discípulos, de comissionar a sua igreja, porque ele é o Senhor, ele é aquele que cuida, que todos estão debaixo da sua soberania, e ele também demonstra isso justamente também pela sua natureza redentiva. Ele comissiona a sua igreja, e aqui a gente vê como grandiosa é o mistério do Evangelho, a igreja ser participante da obra salvífica, não como sendo um meio para a salvação, ou como sendo por meio da igreja que os povos vão ser salvos, como se a igreja fosse o objeto da salvação, mas como a igreja sendo um instrumento, o único instrumento para a salvação dos povos. E é justamente isso que a gente muitas vezes passa despercebido pela gente, que quando a gente fala de evangelismo, parece algo muito simples, muito só ir pregar o evangelho, e quem não aceitou, não aceitou. Quem aceitou, a gente vai lá, vai todos os sábados, ou vai todos os domingos, ou vai algum dia da semana, e começa lá a acompanhar alguns momentos. Não é algo tão simples, assim, tão pequeno. Na verdade, quando a gente vê essa passagem, a gente vê que a pregação do evangelho é a missão mais importante, a única missão que Deus deu à igreja e que caracteriza a igreja aqui na terra. E quando nós estamos então pregando o evangelho, nos engajando na pregação e na exposição, no testemunho de Cristo, nós estamos primeiro fazendo uma ordem, obedecendo a ordem do nosso Senhor, o Senhor que nós dizemos que servimos. Então, aqui entra primeiro essa característica de sermos os servos que obedecemos ao nosso Senhor, e também isso é o que mostra, que prova nós como igreja. A igreja é naturalmente a testemunha de Cristo aqui na terra, porque foi ela que recebeu todos os dons, a graça, recebeu todos os benefícios de Cristo. É ela que conhece a Cristo, é ela que é a única que pode conduzir os homens a Cristo. Então, quando nós falamos de Cristo como a fonte da missão, devemos, na verdade, nos lembrar que não é simplesmente uma ordem que podemos fazer, não podemos fazer, como se fosse o nosso chefe de uma empresa, que às vezes a gente não faz da maneira como ele quer, ou como se fosse os nossos governantes, que talvez a gente não siga todas as leis, ou talvez ou com os nossos pais, que a gente não obedece a eles e todas as coisas, etc. Não é desta maneira. Aqui é o Senhor de toda a terra, é o Senhor de toda a criação, aquele que tem o domínio de todas as coisas, inclusive o domínio de você estar aqui hoje respirando.
E isso é por causa da própria soberania deste Senhor. E nós, então, diante deste Senhor, nós, então, somos chamados e comissionados para, então, testemunhar a respeito dele. Não é algo que nós podemos fugir, como se fosse uma sugestão, mas é um dever, e é algo que caracteriza nós como igreja de Cristo, como, de fato, corpo de Cristo. Quando nós lemos, então, no verso 19, aqui no texto, a gente vai ver que ele vai começar a dizer: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aqui, a partir do verso 19, então, a gente vai ver a comissão de fato, a missão dada de fato, que é: ide, portanto, fazei discípulos. Qual é o objetivo da igreja? Fazei discípulos. Geralmente a gente também fica focando muito no ide. Tem que fazer o ide, é ide. Quando o verbo principal do texto é fazei discípulos. Então ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Note que quando ele diz ide, este verbo, ele também no grego vai estar no particípio, tanto ide como batizando e ensinando, são verbos que auxiliam o verbo principal, que seria fazer discípulos. Esse fazer é o verbo principal, que os outros verbos estão auxiliando, estão dando complemento, vamos dizer assim. Então, tanto que algumas traduções, quando a gente pega este texto, ele vai estar no gerúndio, indo, portanto, indo fazer discípulos, batizando-os, ensinando-os. Então, é como se fosse o ponto principal é fazer discípulo. Como? Indo. Mas, ao ir, vocês vão fazer discípulo como? Batizando-os e ensinando-os. Então, batizar e ensinar são duas ações coordenadas que estão relacionadas com o fazer discípulo. Jesus Cristo, ele começou, então, a sua igreja a fazer discípulo, ensinando-os e batizando-os. E isso também é algo muito interessante, porque, geralmente, a gente acaba fazendo uma distinção quando a gente fala de pregar o evangelho. Parece que pregar o evangelho é só entregar panfleto, é só entregar o papelzinho, ou é fazer alguma musiquinha evangelística, ou é fazer alguma atividade evangelística em algum ponto da semana. Mas, quando nós lemos este texto, a gente vê que é muito mais além. Percebe que quando ele diz fazer discípulos, ele tem uma característica aqui, de ser aquele que está aos pés do seu mestre. Discípulo, isso fica muito mais claro quando a gente pega a questão do aspecto da tradição filosófica grega. Quando a gente fala lá de Aristóteles e Platão, a gente vai ver que eles tinham discípulos. E esses discípulos, eles aderiam ao estilo de vida daquele mestre e à filosofia, a sua filosofia. Então, quando a gente fala aqui sobre Jesus Cristo, essa palavra discípulo é aquele que está aos pés do seu mestre, adere ao seu ensino e ao seu estilo de vida. Então, Jesus está chamando os seus discípulos a que eles possam ir a todos os povos e fazer com que essas pessoas aprendam sobre ele, conheçam a ele e vivam de acordo com os seus mandamentos, estejam unidos com ele, em comunhão com ele. Então, isso aqui envolve toda a vida desta pessoa. É pregar, a partir do momento que aquela pessoa creu no Evangelho, a igreja não vai abandoná-la. Ela precisa de alimento, um alimento mais sólido. Ela precisa crescer. E esse crescimento, ele não vai acontecer hoje, da noite para o dia, em uma semana, mas é algo que vai levar toda a vida. Então, percebe que, quando esse fato de fazer discípulos, está muito mais além de simplesmente testemunhar e fazer prosélitos. Sabe aquelas pessoas que, eu conheci, eu já ouvi falar de Cristo, eu ouvi, mas eu não estou nem aí, esse povo é doido. É muito mais além, é fazer com que essas pessoas creiam no nome de Cristo e tenham suas vidas transformadas pelo agir do Espírito Santo, ao ponto de que a vida delas seja conformadas com a vontade de Deus, sejam conformadas e vivam agora para a glória de Deus. É interessante quando a gente, na EBD, hoje de manhã, o diácono Antônio,
ele fez a exposição da carta aos Efésios, e aí falou justamente o ponto sobre a questão de outrora estávamos perdidos, éramos desgarrados, estávamos como aquelas pessoas que não têm Deus, éramos pessoas filhos da ira, mas chegou um tempo que nós fomos salvos, que nós somos transformados, e é justamente esta mudança radical de estarmos em trevas e passarmos agora a sermos partes da família de Deus, do corpo de Cristo, da sua igreja, que é aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos chamou a participar, pregar o Evangelho, para que haja essa mudança radical na vida daquelas pessoas que estão em trevas. Essa mudança, é claro, não acontece por nós, mas é obra do próprio Senhor. Note que ele vai dizer: fazei de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o primeiro ponto, para recapitular, é que Cristo ele reivindica toda a autoridade. E é justamente por ele reivindicar esta autoridade que ele tem, então, o direito, por ele ter esta autoridade, ser o Senhor de todo o cosmos, que ele tem o direito, então, de designar, de ordenar os seus discípulos a cumprir com esta missão. E esta reivindicação é a fonte, a causa da missão. Fazemos missão, queremos pregar o Evangelho, justamente porque Cristo é o Senhor de todas as coisas e Ele nos ordenou. E este segundo ponto, então, esta é a missão da igreja de fazer discípulos, batizando-os e ensinando, de todas as nações. Aqui, de todas as nações, o termo também é etnias. Então, todas as nações significa todos os povos, de todas as nações, aqueles que falam inglês, aqueles que falam japonês, aqueles que falam um monte de língua que eu nem sei. E, ao mesmo tempo que a gente vê essa questão de ser todas as nações, a gente também vê o aspecto de batizar e ensinar. Quando ele fala batizar e ensinar, não significa que é por meio do batismo que o homem vai ser salvo. Percebe que são duas ações coordenadas, batizando e ensinando? Aqui a gente vê dois aspectos. Dois aspectos externos, que são incumbência da igreja. Ao fazer discípulos, a igreja vai batizar e vai ensinar. Dois aspectos externos. Batismo, que é um rito sacramental, que é externo ao sujeito. O ensinar, que também é externo ao sujeito. Essas aqui são duas características que é incumbência da igreja, elementos externos. Agora, a transformação, a conversão, a regeneração, vem de quem? Do próprio Deus, do Espírito Santo. É uma mudança interna. Então, a gente vê aqui esta cooperação de pregar, sermos a igreja ser o instrumento de Cristo para pregar o Evangelho, e aqueles que Cristo quiser chamar, aqueles que foram eleitos por Deus, aqueles serem transformados porque ouviram o Evangelho. Quando aprendemos sobre doutrina, esta parte é o que nós chamamos de vocação eficaz, que é quando o Espírito Santo, ele age na nossa vontade, no nosso interior, fazendo com que nós realmente sejamos transformados, porque ouvimos o Evangelho. Então, age em conjunto. Um evangelista foi instrumento de Deus ao pregar o Evangelho, e o Espírito Santo também agiu no interior desta pessoa para receber o Evangelho, para guardar o Evangelho em seu coração e ser transformado. E aqui, este é um ponto então principal. Qual é a função da igreja? Este elemento externo de batizar, que significa integrar a uma organização, a igreja, integrar aqueles que estão em comunhão com Cristo. Percebe que aqui não está falando de fundar a igreja propriamente dito, mas de integrar a um tipo de organização, a um grupo específico, o grupo daqueles que estão em comunhão com Cristo, e que é distinção daqueles que não professam a fé e que não estão em comunhão. E como vai fazer esta organização? Por meio, então, do batismo, que é um rito sacramental, e que é um selo, ou um símbolo que aponta para o selo, que é o Espírito Santo, que quando nós aprendemos sobre o batismo, nós vemos que o batismo ele tem este aspecto, assim como na circuncisão no Antigo Testamento, ele, então, aponta para a obra interna do Espírito Santo. Batizamos porque sabemos que, internamente,
aquela pessoa recebeu o selo. Então, o batismo, que é algo externo, é apenas para apontar para uma verdade mais espiritual, que é o agir de Deus internamente no coração do sujeito. Então, ele está chamando então aos seus discípulos, quando fazer discípulos de todas as nações, integrados a este grupo de pessoas que estão envolvidas na comunhão, que estão em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E não apenas isto, mas ensinar. Então, não é apenas venha para a igreja e fique aqui na igreja. Não é só vir para a igreja. Evangelizar não é chamar apenas as pessoas para a igreja, que também é outro erro muito comum que nós caímos. Não é apenas chamar. Por quê? Mais para frente ele também vai dizer, ensinando-os. Então percebe que além de integrar, está agora unidos, todos são batizados, todos fazem parte de uma certa organização, estão todos em comum acordo. Não apenas nesse aspecto de organizacional, mas também no sentido teológico, doutrinário e mais espiritual, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Percebe que ele vai utilizar aqui coisas semelhantes? Toda a autoridade foi me dada, no céu e na terra. Ele é o Senhor de todas as coisas. E no verso 20, quando ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, aqui é outro ponto muito importante que a gente sempre peca. O Evangelho como se fosse apenas uma mensagem que introduz o crente à vida cristã. Parece que o Evangelho é apenas um apêndice, ou é apenas a porta de entrada. Fazer evangelismo é apenas anunciar sobre Cristo, e depois que aquela pessoa creu, não se preocupa mais com o ensino, não se preocupe em fazer com que aquela pessoa cresça em conhecimento. Muitas igrejas hoje realmente são doentes espiritualmente, são fracas espiritualmente, porque não se preocupam com essa questão da maturidade espiritual, com o crescimento realmente sobre quem é Cristo. Aqui ele vai mostrar que o fazer discípulos é fazer com que aquelas pessoas creiam, que as pessoas ouçam a respeito de Cristo, mas não apenas isso, aprendam a guardar todas as coisas, todo o ensino de Cristo. E aqui envolve as obras de Cristo, a natureza de Cristo, tudo que se relacionar a Cristo e o Deus Trino, como a gente vai ver como a gente viu anteriormente, quando ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apontando como a obra da redenção ser um fato do Deus Trino. E aqui, quando ele diz sobre guardar todas as coisas que ele tem ensinado, é justamente fazer com que a igreja cada vez mais conheça sobre Cristo, conheça sobre quem é Deus, sobre quem é o Deus da nossa salvação. Então, o Evangelho não é simplesmente ir pregar e fazer que seja uma porta de entrada e depois disso abandone. E isso é muito latente quando a gente estuda a história da igreja primitiva lá em Atos. Quando a gente vê lá em Atos, a gente percebe que a igreja ela vai se preocupar com duas coisas, com o ensino e com a prática. Ontem, quando eu estava na casa do Jonathan, e a gente estava falando sobre a questão da organização da igreja, no devocional. E um texto que a gente viu, é justamente quando falamos sobre a instituição dos diáconos. E a instituição dos diáconos partiu de uma necessidade prática, a distribuição dos recursos da igreja estava sendo distribuída, havia problemas, foi necessário se levantar diáconos para serem responsáveis na distribuição dos recursos para as viúvas. Ao mesmo tempo que não foi apenas uma necessidade prática, mas também foi uma necessidade doutrinária. Foi levantado diáconos justamente porque era necessário que os apóstolos continuassem na oração e no ensino. Então, duas coisas aqui eram características da igreja primitiva: o ensino, o conhecimento de Cristo e a vida prática. E aqui, quando Jesus está falando, ele está mostrando este ponto do ensino. A igreja ela deve se preocupar sempre no conhecimento de Cristo.
Quanto nós temos conhecido a Cristo, quanto nós temos nos deleitado em aprender mais de Cristo, do Deus da nossa salvação, quanto nós temos realmente buscado conhecer mais de Deus, ou nós viemos na igreja apenas porque, nós cremos, um dia nós ouvimos o Evangelho e hoje nós fazemos parte da igreja, ou quando eu falo do Evangelho para alguém e eu abandono aquela pessoa como se aquela pessoa, depois que ela creu, ela não precisa mais de sustento. Não é isso que Jesus Cristo ele nos fala. Devemos então sempre zelar, e é justamente por isso, só um minutinho, e é justamente por isso que a gente vê que o evangelismo é algo característico da missão, mas envolve não é apenas o ato de evangelizar em determinados dias, que é fazer missão. Fazer missão está muito mais além. É todas as atividades em conjunto com o evangelismo, culminando no evangelismo para o crescimento da igreja. Então, quando a gente fala de escola dominical, por exemplo, a escola dominical é para quê? É para a igreja, né? Não é para não convertidos, geralmente é para a igreja, para o crescimento. Este crescimento da escola dominical, o ensino teológico, é para preparar a igreja para cada dia mais ter os seus dons sendo trabalhados, para que a igreja possa trabalhar todos os seus dons, e também para que possa se engajar na missão. Através de homens capacitados, mulheres que foram chamadas por Deus, que vão ser levados à missão. Então, ao mesmo tempo que é necessário fazermos evangelismo, fazermos missão, também é necessário que venhamos estar atentos a todas as outras áreas que estão relacionadas com a nossa missão, que é fazer discípulo. Então, quando crescemos no conhecimento de Cristo através da escola bíblica dominical, ou quando nós crescemos no conhecimento prático através de atividades de caridade, e crescemos no conhecimento também prático quando praticamos a evangelização, todas estas áreas estão envolvidas com algo muito específico, que é fazer discípulo, que é a nossa missão aqui na Terra, é fazer discípulo. Mas fazer discípulo para quê? Por que devemos fazer discípulos? No texto mais para frente, quando nós lemos, o Senhor Jesus vai dizer: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui a gente vai ver que depois que ele comissiona a sua igreja a fazer discípulos, ele então vai dar a segurança da igreja. Ele vai estar com a igreja, ele vai estar com os seus discípulos. Os seus discípulos não vão estar sozinhos. E é interessante que essa união com Cristo também é algo que envolve a natureza da igreja como a adoradora. Nós somos os únicos, vamos dizer, a igreja de Cristo aqui na terra é a única que tem a verdadeira comunhão com Deus, aquela que está unida com Deus e aquela que adora a Deus. Então, quando nós somos chamados a fazer missão, é para que aquelas pessoas se tornem discípulos, para que elas sejam adoradores de Deus, que é o guardar, é chamar a obediência, é chamar uma vida de sujeição. E essa vida de sujeição é, de fato, a vida de adoração, que não é apenas vir aos cultos, mas é a nossa vida como um todo. Quando cultuamos a Deus aqui nos domingos, quando buscamos o crescimento a respeito do nosso Senhor nas escolas dominicais, quando buscamos ajudar aquele nosso irmão que está com dificuldade, ou quando somos ajudados, estamos neste momento vivendo de acordo com a vontade de Deus e sendo verdadeiros adoradores, aqueles que não adoram apenas em palavras, mas adoram em ação, aqueles que não envergonham o nome de Deus, mas aqueles que realmente trazem o nome de Deus para si de maneira na vida prática. E é interessante que aí quando ele vai falar, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ele vai mostrar então a segurança da igreja. O Senhor Jesus não chamou a gente para pregar o Evangelho como se fosse algo que pode acontecer, pode não acontecer, pode ter sucesso ou não pode ter sucesso. O Senhor chamou a sua igreja, comissionou a sua igreja com uma missão que é certa de vitória, é certeza absoluta de vitória, e no qual nós, como corpo de Cristo, temos esta participação. Então, pensa que honra
e que graça é esta que o Deus nos concedeu, e sermos participantes da sua obra, de pregar, de sermos testemunhas de Cristo, e sabendo que todas as coisas cooperam para o bem do seu povo, e sabendo que a vitória é certa. É interessante que a gente fala, Cristo ele não é como se, um tempo atrás também eu estava assistindo uma série de TV que estava passando na TV Brasil, se eu não me engano, com a minha mãe, que é Por que os Sinos Dobram? E conta a história de 2 jovens que querem se inscrevem então para estarem na linha de frente nos seus determinados países na Primeira Guerra Mundial, e quando eles chegam na linha de frente, eles se veem numa realidade totalmente diferente, no qual eles não imaginavam, e eles se verem sozinhos. Eles estão sozinhos na linha de frente com outros jovens, homens de 18, 20 anos, vendo uma carnificina, vendo um monte de barbaridades e se sentindo sozinhos na linha de frente. Mas quando nós falamos de Cristo nos comissionar, não é desta maneira. Ele não nos manda para a linha de frente sozinhos, para que a gente possa tomar tiro do inimigo, para que a gente possa ser abatido. Nós não somos soldados que estamos sozinhos lá na frente, mas Ele vai conosco, é Ele que vai à nossa frente, é Ele que guia a sua igreja. Isso é interessante também por causa que quando nós vemos lá em Atos, é justamente, e até quando nós estudamos sobre Atos, a gente vê que Atos dos Apóstolos também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está sempre trabalhando, fazendo com que a igreja cresça. Eu peço que a igreja possa abrir lá em Atos 2. Atos 2, a partir do verso 42. Percebam como é que era a igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Percebe que o crescimento da igreja se dá pela obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que acrescenta a igreja. Lá em João, e também está relacionado até com o louvor que nós cantamos, o que a gente vê o Senhor Jesus Cristo antes de ser crucificado, sabendo que ele já estava prestes a morrer, a passar por um dos momentos mais terríveis da sua obra, que ele fala à sua igreja: não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio em Deus e creio também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. E ele vai consolando os seus discípulos e mostrando que ele vai, mas ele vai deixar o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. E percebe, é Cristo consolando a sua igreja antes dele passar por um dos momentos mais terríveis da sua obra, que é a sua crucificação. Ele consola a sua igreja e ele mostra que a igreja não vai estar sozinha. E não apenas isto, quando nós lemos, então, mais para frente, com o crescimento da igreja, é justamente o cumprimento daquilo que o Senhor Jesus Cristo havia dito, prometido. O Espírito Santo faz a igreja crescer. O Espírito Santo é quem está conduzindo a igreja. Então, quando nós lemos este texto de Mateus 28, a gente vê que é certeza de que a missão da igreja vai ser vitoriosa, de que é certeza de êxito, justamente porque não estamos agindo pelas nossas próprias forças, mas estamos agindo
na força do Senhor. Estamos agindo de acordo com a ordem do Senhor e com o agir do Senhor, com a operação do Santo Espírito, com a operação do próprio Deus. E é justamente por causa disso que sabemos que a missão vai ser cumprida, como aquele, perdão a expressão, mas porque o filme não é um filme muito, não é um filme cristão, mas a mesma coisa quando a gente fala missão dada é missão cumprida. Então a missão é certa, a missão é absoluta de vitória, de que vai ser cumprida. E isso também demonstra um outro aspecto, a certeza de que fomos chamados e que nós estamos continuamente com Cristo, é Ele que está cuidando da sua igreja, não estamos sozinhos, não estamos fazendo as coisas sozinhos, mas também isso demonstra como nós devemos ter humildade. Pregar o Evangelho não é falar sobre Cristo porque nós somos os mais inteligentes e os mais capazes. Não vai fazer missão apenas os teólogos mais eruditos ou aqueles que têm a melhor eloquência, mas aqueles que foram chamados por Cristo, e é Cristo que vai capacitá-los. Então, muitas vezes, e geralmente, aqueles que vão a campo, aqueles que vão para outro país, eles não são os mais capacitados, eles são os que vão ser capacitados ao longo do percurso. E da mesma forma, nós como a igreja de Cristo, e que temos esta missão dada à igreja, a todos, não apenas aos missionários, mas a todo o corpo, devemos entender que quando nós vamos pregar o Evangelho, quando nós vamos testemunhar de Cristo e buscar fazer com que o corpo cresça, isso não é mérito nosso, isso não é por causa das nossas habilidades, por causa da nossa eloquência, da nossa inteligência, não, mas é por causa do próprio agir de Cristo. Você pode ser o cara mais inteligente, você pode ser a mulher mais eloquente, mas se você falar sobre Cristo, a pessoa não vai ser mudada só porque você foi persuasiva. Muitos homens e mulheres que são persuasivos podem pregar o Evangelho e não ter frutos, porque é necessário um agir do Espírito Santo, é necessário um agir de Deus. E aqui a gente se coloca então nessa posição de humildade. Quando fazemos a obra de Cristo, fomos chamados então para cumprir essa missão como corpo, como a igreja, nós devemos sempre nos colocar então nesta posição, fazemos sabendo que não é nós, mas é o Senhor fazendo através de nós, como os teus instrumentos. É quando Paulo fala que por dele e por ele são todas as coisas. É por meio de Deus que todas as coisas acontecem, e até mesmo a pregação do Evangelho, e o sujeito, o homem ou a mulher, aquele que não conhece a Cristo, crê no Evangelho. Mais para frente, quando a gente lê alguns textos, a gente vai ver que, principalmente lá em Paulo, a Tito, ele vai dizer: tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. E em Colossenses 1:28, ele vai dizer: a ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Aqui mostrando esse aspecto externo da igreja, de ir pregar o Evangelho, de ensinar sobre Cristo, testemunhar e fazer com que aquela pessoa cresça. Mas também a gente vê mais para frente, quando a gente vê lá em Colossenses, e aí eu peço que a igreja abra também lá em Colossenses para a gente fazer essa leitura. Colossenses 1. Só um minutinho, igreja. Colossenses 1, a gente lê o seguinte, a respeito da supremacia de Cristo. A respeito da supremacia de Cristo.
Estou me bananando aqui que eu estou tentando ver o celular, que a tradução é outra tradução. Ó, a partir do verso 13, vamos ler o texto. A partir do verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós, outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Percebe que essa passagem aqui mostra que Cristo é a imagem do Deus invisível, aquele que toda a criação está sujeita. E é este Deus, a este Senhor, Jesus Cristo, a toda a criação está sujeita, que nós então temos a segurança de que a obra de Cristo é uma obra com absoluta certeza de êxito. Então, 3 coisas que nós podemos aprender aqui quando lemos a passagem de Mateus. A primeira é que, sobre a missão ela foi dada a toda a igreja. Cristo reivindicou para si a autoridade, e é porque Cristo é o Senhor de toda a criação, porque toda a criação está sujeita a Cristo, Ele que tem a autoridade sobre todos os seres da terra, que Ele então tem o direito de designar a sua igreja, o seu povo. E essa missão é fazer discípulos, é fazer com que nós, ao pregarmos, ao testemunharmos sobre Cristo, conduza aqueles que ouvirem e que crerem ao conhecimento e à obediência de Cristo, que envolve muito mais apenas de uma exposição de um dia, mas envolve todo o trabalho, toda a dedicação de pregar o Evangelho, de fazer com que aquela pessoa cresça no Evangelho e com que aquela pessoa se integre à igreja, que esteja em comunhão com a igreja, participando da igreja com os seus dons. Isso é a missão da igreja, é isso que está relacionado então, que foi dada a todos nós. Não é algo apenas dos missionários, mas é algo dado a todos nós. Mas então a pergunta que fica, então todos nós devemos fazer missão? Então será que todos nós devemos ser missionários? O ponto que a gente pega é que Deus não vai chamar todo mundo para fazer missão, todo mundo a fazer missão em algum campo missionário, aí em alguma terra estrangeira. Deus não vai chamar, justamente por causa da natureza da igreja. A igreja não é um corpo místico de Cristo, não é composto de várias partes, de vários membros. Paulo não vai falar lá em 1 Coríntios que a igreja é um corpo e cada parte depende da outra parte, assim como o dedo depende do pé, o pé depende da perna. Assim a igreja, cada membro é um membro distinto, com as suas especificidades, que depende do corpo, que depende dos outros membros. Então, justamente por essa natureza multiforme da igreja, que nós sabemos que Deus ele vai levantar alguns missionários, evangelistas, mas Ele também vai levantar outros para mestres, mas Ele também vai levantar outros para serem pessoas que estão mais aptas para aconselhamento, mais atentas às questões práticas da igreja. Ele vai levantar cada um para exercer uma função. E é justamente a igreja com esta característica multiforme, cada um tendo seus dons, tendo o seu chamado, que age em conjunto, de maneira orgânica, para esta missão,
fazer discípulos. Então, o que nós aprendemos? Esse é o segundo ponto, fazer discípulos. É a missão que Deus nos deu. E essa missão foi dada a todos nós. Não foi apenas do missionário Osni, da missionária Mônica, não foi apenas do missionário Gerson, não foi apenas dos missionários que nós constantemente estamos lembrando. Mas função, é dever de cada um. É uma ordem dada a cada um de nós como corpo de igreja, como o corpo, como a igreja. Isso significa que, se você é um diácono, seja o melhor diácono para o crescimento da igreja, para que a igreja possa cumprir com essa missão. Se você é um mestre, seja o melhor mestre, se dedica, se esmere naquilo que Deus te colocou para o crescimento do corpo, para realmente a execução dessa missão. Se você é aquele irmão que apenas chega nas aulas, chega nas quartas-feiras, abre o templo, está atento à organização do templo, faça o seu melhor para o proveito da igreja. Essa é a missão dada à igreja, e é nessa multiforme característica da igreja, com esses vários dons, essas várias funções, que caminhamos e fazemos essa missão. Então, você pode não ter um chamado para ser missionário, mas você vai ser, ou você já foi chamado, ou você já foi, ou você vai ser chamado para alguma obra de Deus. E essa obra de Deus é uma só. É usar aquele dom que Ele te deu, seja para ensinar, seja para evangelizar, seja para aconselhar, para cumprir com a missão que é fazer discípulos. Então, ponto para fixação. Como é que devemos fazer essa missão? Fazer discípulos, fazer com que essas pessoas, chamar os povos à obediência de Cristo e ao conhecimento de Cristo. O que implica uma mentalidade corporativa, uma mentalidade global da igreja, que eu não devo pensar individualmente apenas em mim. A missionária Mônica está lá em Moçambique, então ela está lá, ela que se vira, eu vou fazer as minhas orações apenas em alguns dias da semana. Não. O que eu posso fazer para o corpo de Cristo, porque eu fui um dos chamados, porque eu sou um dos que Cristo chamou, que fui transformado, que sei em quem eu tenho crido, como Paulo vai falar, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Se eu realmente creio, se realmente sei que o Evangelho é poder de Deus e me transformou, então eu devo pensar de maneira corporativa, global, pensando não apenas de forma individual, mas coletiva. Como é que eu posso viver para o crescimento da igreja, para o cumprimento dessa missão? Então, e qual área Deus te colocou? Faça o melhor, não como para homens, mas para Deus, para o cumprimento dessa missão, que é fazer discípulo, que é o motivo de estarmos aqui na terra, que é o motivo de sermos chamados e transformados, chamar outras pessoas para compartilhar desta graça. Em terceiro ponto que podemos aprender é que você não está sozinho, eu não estou sozinho, a Mônica e todos os missionários que estão longe não estão sozinhos, mas estamos não apenas com a presença de Deus, não estamos apenas acompanhados de Deus, mas é Ele que está agindo na nossa vida, é Ele que vai fazer e vai nos utilizar como os seus instrumentos. Então, coloquemos a nossa confiança nisso e nos coloquemos também em posição de humildade, não querendo ser um melhor, mas querendo ser servo. E assim então, esses são os 3 pontos que nós podemos aprender sobre a igreja: a reivindicação de Cristo, a missão da igreja de fazer discípulos através do batismo e do ensino, e a certeza da vitória, do êxito da missão, porque é Cristo que está conosco. Esta, então, é a mensagem desta noite de igreja, que possamos assimilar isso e guardar no nosso coração e crescermos a cada dia mais. Amém? Que a graça de Deus possa estar conosco hoje e todo sempre. Amém.